a visão juvenil, já como havia sido apresentada. A visão juvenil é uma organização, como o próprio nome diz, juvenil, nacional, e que dá o seu melhor em prol da defesa dos direitos das crianças e dos jovens. E acreditamos que, advogando por estas duas camadas, estaremos a resolver os problemas do povo. Isto porque mais de 80% da população moçambicana e sul-africana é jovem. Então, assegurando o bem-estar desses jovens e das crianças, estaremos efetivamente a trazer o bem-estar da comunidade. A nossa breve apresentação, de facto, sobre o Policy Brief, sobre o impacto das mudanças climáticas nas crianças e jovens, com enfoque nos serviços sociais básicos, no caso da educação, é uma iniciativa que está inserida no âmbito do Programa Ativistas Africanos pela Justiça Climática, que é um programa de 5 anos implementado em cerca de 8 países africanos, e incluindo um europeu e praticamente o resto do mundo. Portanto, produzimos esta Policy Brief, que é mesmo para poder garantir que a nossa contribuição seja alinhada naquilo que são os principais desafios ou as principais constatações encontradas no terreno. Uma vez que nós estamos sempre focados a advogar com evidências, mostrar com clareza, com evidências, aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós encontramos no terreno. Portanto, para o efeito, eu gostaria de emprestar a voz ao consultor que esteve à frente do trabalho, isto porque questões de agenda, temos uma outra missão das Nações Unidas que está a visitar o país juntamente com a CIVIT, ainda no âmbito desta questão das mudanças climáticas, está neste momento a trabalhar com o Ministério da Educação. Não é possível cá a sua presença, contudo, darei a sua voz. Para a elaboração deste documento, ou desta análise, fez-se uma análise documental, fez-se entrevistas a diferentes instituições públicas e privadas, conversas com diferentes organizações da sociedade civil, incluindo organizações juvenis, assumindo que este é um programa que está, de facto, focado para os jovens. Fez-se também algumas visitas de campo na cidade e província de Maputo e Sofala, bem como 2 workshops de apresentação e validação deste workshop a nível da região sul, na cidade de Maputo, e a nível da província de Sofala, concretamente no distrito de Nhamatana. A questão das mudanças climáticas aparentemente é uma temática nova, mas não é nova. Isto porque todos nós já, cada um de nós tem alguma memória dentro de si ligado aos impactos das mudanças climáticas. Cada um de nós já viu uma sala destruída, uma casa destruída, uma estrada cortada, uma ponte destruída, umas chamas inundadas, famílias a chorar por causa das perdas provocadas por ciclones, inundações, a cada época chuvosa. E neste momento, falamos, o setor da educação está-se a ressentir. A menos de 10 km daqui onde estamos, encontramos, por exemplo, a escola comunitária Itapula, que está submersa nas águas. Aqui mesmo, no bairro das Malvas. Temos a escola primária de Macameno, que está neste momento mergulhada nas águas. Aqui mesmo, na cidade de Naval. Temos praticamente a escola secundária Graça Machel, aqui no bairro de Magoninho, que está praticamente também nas águas, parte da escola. E temos muitas famílias que têm as suas casas mergulhadas nas águas. Até aparecem algumas iniciativas de mitigação ou de adaptação. Indo para o bairro de Magoninho é normal encontrar crianças no meio de geleiras avariadas, fazendo de barco para poder reduzir as distâncias para ir à escola. Portanto, essas realidades são realidades que não devem
nos deixar em paz. Apenas fico preocupado que só tenhamos 2 representantes aqui do governo, porque esta matéria é uma matéria que interessa, de fato, a todos, nas suas diferentes entidades orgânicas, os diferentes ministérios. É importante que se apropriem dessas temáticas à luz daquilo que são os vários instrumentos que nós temos, desde as próprias estratégias de adaptação e mitigação às mudanças climáticas. Portanto, as mudanças climáticas são consideradas ou são definidas como as alterações do clima, da questão dos padrões de temperatura e precipitação. E isto é provocado efetivamente pela ação do homem, que à medida em que o tempo foi passando, foi desenvolvendo a sua indústria e, consequentemente, foi poluindo o meio ambiente e aumentando aquilo que é o efeito de estufa. O que significa que esta variação das temperaturas vai acontecendo ao longo do ano. E no nosso caso particular, Moçambique, estamos entre os 10 países mais vulneráveis do mundo. Estamos a dizer que a nível dos 190, pelo menos vamos falar de cerca de 192 países que fazem parte das Nações Unidas. Moçambique está no top 10. Isto significa que cada um de nós aqui presentes é vulnerável. Eu sou vulnerável e cada um de vós aqui é vulnerável. A única diferença pode diferir daquilo que é a sua forma de resiliência. Obviamente que aquele que tem uma casa um pouco melhorada é diferente daquele que tem uma casa de caniço, é diferente daquele que tem uma casa feita na base de tijolo cru. A escola feita de caniço é diferente da escola de chapa, de madeira e zinco, é diferente da escola efetivamente convencional. Portanto, de acordo com os vários estudos que dizem respeito, por exemplo, do Índice Global de Climático de 2021, em 2019 foi um dos países mais afetados pelas mudanças climáticas. E se olharmos para aquilo que é a nossa localização geográfica, estamos a dizer que praticamente todo o nosso país está na costa. Isto porque temos mais de 2.700 quilômetros de costa. Estamos a dizer do Rovuma ao Maputo, ou de Maputo ao Rovuma. O nosso país começa na Ponta de Ouro e vai terminar efetivamente no Rio Rovuma. Então, a maior parte das nossas cidades estão efetivamente nas zonas costeiras. E isto deve nos remeter a alguma reflexão para a gente poder compreender como é que nós podemos assegurar, de facto, esta capacidade de adaptação. Há alguns que discutem se isto é maldição ou é bênção. Mas bênção, acredito eu que também seja. Maldição não é. Existem, de facto, vários autores que assim dizem. Ao longo desses últimos 20 anos, nós temos vindo a notar que, de facto, há uma elevada frequência da alternância de cidades de eventos extremos, que é agravada, efetivamente, pelas mudanças climáticas que passam a constituir uma grande ameaça. Isto porque, à medida que o tempo nós vamos construindo diferentes infraestruturas para poder beneficiar a nossa população, infraestruturas sociais, estamos a falar de estradas, pontes, escolas, hospitais, indústrias, assim como a questão do próprio desenvolvimento humano, os investimentos, as nossas casas. Cada um de nós aqui deve, de fato, procurar ter um sítio decente para poder viver, que é o direito a uma habitação política. Mas esses esforços todos, até certo ponto, são reduzidos, até certo ponto a zero, isto porque acabamos fazendo esses investimentos em zonas de risco. E quando a gente faz, de facto, uma análise situacional, os estudos mostram que isto, de facto, é irrefutável, e a África e Moçambique, de modo particular, os próximos dias são cada vez mais piores. Isto porque o efeito da industrialização a nível do mundo não está diminuindo, tende cada vez mais a aumentar. E no nosso caso em particular, há aqui uma injustiça daquilo que nós temos vindo sempre a dizer. Hoje em dia, os direitos humanos são, hoje em dia, viver num ambiente saudável já constitui um direito humano. Há países que poluíram, há países que aumentaram este efeito de chuva, e o planeta está como está hoje, e há países como o nosso, que não fizeram muito investimento ou não poluíram tanto, mas que estamos efetivamente a sofrer aquilo que são os impactos
dessas mudanças climáticas. E uma das coisas que nós encontramos é que praticamente a maior parte dos nossos governos ainda não estão a levar a sério essa questão das mudanças climáticas. E isto nota-se, de facto, pelos próprios planos, seja os planos regionais do governo, os planos econômicos e sociais, há indicações claras de que não estamos ainda a levar a sério a questão das mudanças climáticas. E isto periga a nossa situação, de facto, como país. No período de 2015 a 2024,